Boa noite a todos. Olha a falsidade da professora. Boa noite, bem-vindos à nossa última aula de Direito de Família. Hoje nós vamos terminar o conteúdo de Direito de Família e vamos, a partir da próxima aula, então hoje vai ser uma aula bem tranquila, bem rapidinha, até porque esse calor ninguém está aguentando, tá? Vai ser uma aula bem tranquila, nós vamos terminar, então, Direito de Família, para na próxima aula nós começarmos a falar de sucessões, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um instituto jurídico que está dentro do direito de família, que é o bem de família. O que é esse bem de família? O que vocês acham? Vocês já escutaram essa expressão? Bem de família? O que é isso? O que vocês acham? Deixa eu trazer, então, outra situação para vocês. A nossa Constituição vai garantir que nós tenhamos um mínimo para sobreviver, não é verdade? A nossa Constituição vai garantir a gente um direito de moradia. Então, quando eu tenho uma moradia, isso aí, João, impenhorável, é a casa onde habita o casal. Mas cuidado com essa ideia de que só pode ser a casa onde habita o casal, tá? Eu posso ter um bem de família e eu não morar nesse bem de família. Hoje falarei sobre isso. Então, a nossa Constituição, ela vai garantir a todos os brasileiros o mínimo para que nós tenhamos uma certa dignidade. E isso inclui a nossa residência. Então, aquela casa em que habita uma família, tá? Aquela casa em que habita uma família vai receber esse status de um bem protegido pelo poder público, pela lei. Tá? Então, aquele imóvel que aquela família reside, ela vai ter algumas garantias. Ela vai ser protegida. Então, aquela habitação vai ser protegida. Por quê? Porque eu preciso garantir o mínimo de dignidade para as pessoas. Então, o legislador, quando ele foi fazer tanto o Código Civil, quando ele foi fazer a Constituição ou outra lei, que eu vou falar daqui a pouco, que é a Lei do Bem de Família Legal, é a Lei 8.009, de 1990, ele quis dar para as pessoas o mínimo de garantia de ter um teto. Então, para eu ter um teto, claro, eu preciso comprar aquela casa, não é? Eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso trabalhar. Mas aquela casa que eu habito, ela vai ter o mínimo de garantias para quê? Para eu ter onde morar. Então, quando eu falo nessa habitação familiar, o Código, a Constituição, a lei ordinária vai trazer, então, essa garantia mínima. Para quê? Para eu ter uma dignidade. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos proteger, ok? A residência onde vive a família. Então, o que é esse bem de família? É esse bem familiar que vai ser protegido, tá bom? Que vai receber algumas garantias que outros bens não possuem. E uma das garantias é a impenhorabilidade. O que é a impenhorabilidade?
que é impenhorabilidade? Nós vamos ter 3 cláusulas, tá? 3 cláusulas que dizem respeito aos imóveis. A primeira cláusula é a inalienabilidade. A segunda cláusula é a incomunicabilidade. Nós já vimos incomunicabilidade. E a terceira cláusula é a impenhorabilidade. O que é a inalienabilidade de um bem? É você impedir, proibir que aquele bem seja vendido, doado, trocado. Isso é o que eu vou chamar de inalienabilidade. Eu não posso vender aquele bem, eu não posso trocar aquele bem, eu não posso doar aquele bem, eu não posso dar aquele bem em garantia. O que é a incomunicabilidade? Aquele bem, quando ele vem com uma cláusula de incomunicabilidade, quer dizer que ele é um bem particular. Imagina que eu sou casada no regime de comunhão parcial de bens. O que é o regime de comunhão parcial de bens? É aquele regime que, a partir do casamento, o patrimônio adquirido pelo casal é patrimônio comum, é patrimônio da sociedade conjugal. E aí eu ganhei um imóvel. Se esse imóvel tiver a cláusula de incomunicabilidade, ele é só meu. Ele não é de mais ninguém, ele é só meu. Tá? E nós vamos ter também aquela cláusula que nós chamamos de impenhorabilidade. É a impossibilidade de recair uma penhora judicial sobre aquele bem. Então, o que é o bem de família? É aquele imóvel, ok? Residencial, e aqui atenção para o imóvel residencial. Pode ser na zona rural, pode ser na zona urbana, pode. Mas é um imóvel residencial? É. Pode ser um prédio? Pode. Às vezes a minha residência é naquele prédio inteiro. Aquele prédio está registrado como um lote só, uma casa só. Ok? Mas é uma residência? É uma residência. Então, essa residência vai ser protegida com a cláusula de impenhorabilidade. Então, o bem de família é um imóvel residencial que tem como objetivo proteger, dar àquela família o mínimo de dignidade. Então, ela vai ter um teto para morar, impossibilitando a penhora judicial sobre aquele imóvel. Tá? Então, o bem de família costuma ser a casa em que nós habitamos. A casa aqui que eu moro é meu bem de família? É. É meu único imóvel? Mas é o meu bem de família, é o único imóvel que eu possuo. Tá? A casa do Gustavo Lima, que o Gustavo Lima mora lá em Goiânia, aquela casa que parece a loja da Havan, aquilo ali pode ser o bem de família do Gustavo Lima. Pode ser a casa que ele mora, a única casa que ele possui. Ou a casa que ele dá o caráter de bem de família. Tá bom? Então, pode ser a casa que eu moro, que é uma casa simples, é meu bem de família, pode ser a casa lá do Gustavo Lima, a cópia da Havan. Tá? Nós vamos ter 2 tipos de bens de família. 2 tipos. Muita atenção. Nós vamos ter o bem de família legal, que é esse bem de família que nós conhecemos,
que nós conhecemos no dia a dia, a casa que você reside, às vezes é a única casa que você possui. Esse é o bem de família legal, que é o imóvel residencial da entidade familiar. E esse bem de família legal, ele está previsto lá na Lei 8.009 de 1990, que vai falar o seguinte: bem de família é o imóvel para garantir, ok? O mínimo de dignidade da pessoa humana, resguardar o direito de moradia, tá? Então, esse imóvel, esse bem de família legal, ele está previsto, desculpa, ele está previsto lá na Lei 8.009 de 1990. Tá? Então, é esse imóvel residencial que eu tenho. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês o que vai falar o artigo 1º, tá? O artigo 1º da Lei 8.009. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que sejam seus proprietários ou neles residam, salvo na hipótese prevista em lei. Bom? Então, o bem de família é esse imóvel em que nós residimos, ok? Que nós residimos e que sobre esse imóvel vai cair a impenhorabilidade. Por que que nós vamos ter, então, essa impenhorabilidade? Para garantir o mínimo de dignidade e o princípio fundamental da moradia, do direito à moradia. E aí nós vamos ter também aquilo que nós chamamos de bem de família convencional. Bem de família legal é esse que está previsto na lei, ok? O bem de família legal é esse previsto na lei, esse que está regido pela Lei 8.009, tá bom? É esse imóvel que eu moro. Agora, eu também posso pegar o meu patrimônio e estabelecer um bem de família. Como assim? Vou falar daqui a pouco, tá? Eu posso destinar uma parcela do meu bem, das minhas propriedades, para criar um bem de família convencional. Então, vamos lá. Tem dois tipos de bens de família. Esse bem de família legal, esse que está previsto na lei, que também está regido lá na Lei 8.009, tá bom? E nós vamos ter também um bem de família convencional. Eu vou escolher qual vai ser o meu bem de família. Beleza? Vamos falar daquele bem de família que é o bem de família legal. É esse que nós estamos acostumados a ver todo dia. É a casa que você mora. Se a sua casa é quitada, está lá no seu nome, ela é sua, ela é seu bem de família. Tá? O que é esse bem de família, então? O que é? É essa residência da entidade familiar ou do casal. Esse bem de família, como eu disse para vocês, ele é impenhorável. Existe um valor para que essa casa seja considerada um bem impenhorável ou um bem de família?
Vocês acham que a casa lá do Gustavo Lima, lá que ele mora, naquela fazendona, não é? Lá no, perto de Goiânia, aquilo ali é um bem de família? É. Mas a casa que eu moro tem um valor muito menor do que aquela fazenda. Também é um bem de família? É. Tem um valor assim para eu falar o que é bem de família, o que não é bem de família? Ah, bem de família só pode ser casa popular. Não. Às vezes eu tenho um castelo. Resolvi construir um castelo. Não tem uns doidos que fazem umas coisas assim, de vez em quando? Tem uns doidos que vão lá e resolvem construir um castelo. Aquele castelo pode ser o bem de família daquele casal, daquela família? Pode. O bem de família não tem a ver com o valor do bem. Ele tem a ver com a condição social daquela propriedade. Então, não interessa se o meu bem de família vale 150 mil, ou se ele vale 1.500.000, ou se ele vale 15 milhões. Tá bom? Então, não existe para o bem de família a ideia de um valor. Ó, José Rico, da dupla Milionário de José Rico, construiu em Minas Gerais. Ó, você, Gustavo e o João estão pensando a mesma coisa, não é? E o cantor milionário construiu em São Paulo. Pois é, construiu. Pode falar, João. Morreu sem terminar a obra. Era um mundo velho, muitos quartos, muitas coisas. Devia ter gastado o dinheiro de maneira mais conveniente. Para quê, não é? Às vezes tinha tanto dinheiro, não é? Ou não sabia nem com que gastar o dinheiro que tinha. Pois é, a pessoa Mas ele construiu. curtia, professor. Quando ele estava estressado, ele ficava lá, ferro, concreto, vai entender as pessoas, né? Então, valeu, né? Valeu, ele se divertiu. Excentricidade. Ele se Excentricidade. divertiu, ele pode falar que ele construiu a própria casa, não é? Aquele castelo que ele construiu é bem de família? É, é um bem de família. A casa lá da comunidade carente, que é num conjunto habitacional, lá do programa Minha Casa Minha Vida, é um bem de família? É um bem de família, tá? Olha só, esse bem de família, então, independe do valor. E esse bem de família, ele também não pode perder a sua característica como residência. Ah, professora, eu não tenho casa, eu tenho um prédio comercial. Esse meu prédio comercial pode ser meu bem de família? Não. Por quê? Qual que é a característica do bem de família? Ser residência, tá? Então, o bem de família, ele é um imóvel residencial. Ah, não, professora, mas eu moro ali naquele prédio. Tá? Em cima daquele prédio ali tem um puxadinho que eu fiz, sendo a minha casa. Aquele meu prédio pode ser considerado um bem de família? Pode, mas muita atenção. Digamos que eu construí um prédio, 2 andares. No primeiro andar eu fiz lojas e no segundo andar eu fiz a minha casa. Muita gente faz isso, não é? Faz ali, às vezes tem um lote numa rua legal, aí aproveita, faz o primeiro andar ali, uma lojinha, não é? E aí no andar de cima não faz a casa para morar? Aquele prédio pode ser considerado um bem de família? Pode. Mas olha só, eu consigo separar a casa da lojinha? Consigo, não consigo? Eu tenho uma divisão clara do que é casa e do que é loja? Tenho. Eu posso penhorar as lojas?
Posso. Eu posso penhorar, então, a parte de baixo do meu predinho? Posso. Diga, João. Professora, o princípio da realidade é esse, dá para ver onde é loja, onde é casa, mas a matrícula do imóvel normalmente é uma só. Como é que resolve isso? Como é que resolve isso se a matrícula do imóvel é uma só? Você pode penhorar? Não. Não pode. Tá bom? Se a matrícula é uma só, você não pode penhorar. Isso vai acontecer, por exemplo, com garagens. Você vai comprar um apartamento. O espaço da garagem já vem lá na metragem do seu apartamento, não é? Normalmente não é assim? Com uma Fração ideal. vaga. Oi? A Exatamente. fração ideal, não é? Lá da garagem. Exatamente. Bonitinho. Eu posso penhorar a garagem? Eu posso penhorar a garagem, mas não penhorar o apartamento? Não. A garagem, a fração da garagem, não faz parte da matrícula do meu imóvel? Faz. Mas tem alguns prédios que você pode comprar garagem separada. Você vai ter a casa, o apartamento e a garagem separada. Eu posso penhorar essa garagem separada? Aí sim, Posso. né, o memorial descreve se é ou se não é parte. Sim. Se ele está lá falando que aquela garagem tem outra matrícula, que não é a do seu imóvel, posso penhorar a garagem? Posso. Súmula 449 do STJ vai me falar exatamente isso. Imagina que eu tenho, então, um lote, eu comprei um outro lote, construí a minha casa em um lote e deixei aquele outro pedaço do lote grandão, sabe? Para fazer um campo de futebol. Para os meus filhos, meus 11 filhos jogarem. Eu posso penhorar a casa? A casa eu não posso penhorar, não. Mas aquele outro lote adjacente ao meu, que tem uma outra matrícula, que tem um outro registro, eu posso penhorar? Posso. Ah, mas olha só, naquele lote lá tem um campinho de futebol. Não tem problema, eu vou morar no campo de futebol? Não, eu moro na casa, não é? Não é na casa que eu moro? Então, aquele lote que eu tenho a casa, aquele lote vai ser preservado. A outra parte do lote, não, a outra parte pode ser penhorada. Tá bom? Então, o que acontece com a penhora? Ela vai recair sobre o imóvel. E aí eu tenho que me atentar muito para o registro que eu faço desse imóvel. Não, é um lote só enorme, é a fazenda inteira do Gustavo Lima, é um registro só. E aí, será que eu posso penhorar a fazenda inteira dele que ele mora? Em tese, eu não posso penhorar, não é verdade? Porque aquela fazenda é a residência dele, aquela fazenda é um todo, não é só a casa, é o todo, são as adjacências daquele imóvel. Então, eu não posso penhorar. Mas e se ali forem várias fazendas? Eu posso penhorar as outras fazendas que têm outras matrículas? Posso. Tá bom? Ok? Então, bem de família não interessa o valor do imóvel, interessa aquele bem registrado no nome daquela pessoa, aquilo ali vai ser um bem de família. Por que eu disse que não é necessariamente no lugar que eu vivo? No início da aula eu falei, olha, o bem de família não é necessariamente no lugar que eu vivo. Imagina o seguinte, eu tenho uma casa lá no Lago Sul, uma ponta de picolé ali na Península dos Ministros, tá? Mansão linda e maravilhosa. 15 milhões para lá. 15 milhões. É o único imóvel que eu tenho. Ali é meu bem de família? É.
Só que olha só, o aluguel da casa, se eu quiser alugar para uma embaixada, vai ser 20 mil reais por mês. Pô, ganhando 20 mil reais por mês, eu não preciso trabalhar mais, não é? O que vocês acham? 20 mil reais líquido assim? Eu preciso trabalhar? Eu não, né? Aí eu vou falar que a vida é muito boa, é tudo muito fácil. Nós temos de viver de gratiluz, não é? Vamos lá, 20 mil reais é o aluguel. O que eu faço? Penso, não, ó, eu tenho essa casa que eu vou ganhar 20 mil por mês de aluguel, eu alugo um apartamento lá no Parque Sul, um apartamento de 4 quartos, eu vou ter piscina, vou ter sauna e vou viver lá no Parque Sul. Vou ter muito mais segurança, vou pagar 5 mil, vai me sobrar 15 mil por mês. Eu vou morar lá no apartamento alugado. Aquele imóvel meu lá no Lago Sul é meu bem de família? É. Ele pode ser penhorado? Não, não pode. Tá? Esse imóvel não pode ser penhorado. Mas o que eu posso penhorar dentro do imóvel? Então, nós já vimos, por exemplo, que eu não posso penhorar a casa. Eu mexo muito com execução, sabe? De taxas condominiais, eu trabalho para alguns condomínios. E aí, vira e mexe, né? Nós precisamos fazer execuções. Tá? Eu preciso fazer execuções. Aí vai lá o professor Sérgio. Pá. Ele pode penhorar a residência? Imagino que seja uma situação que ele não pode penhorar a residência. Tá? Não pode penhorar a residência, mas ele pode penhorar coisas que guarnecem a residência? Pode. Chega lá na casa do Gustavo Lima. Sim, chega lá na casa do Gustavo Lima. Imagina, lá na fazendona do Gustavo Lima. Tá? Ele está devendo um dinheiro para uma produtora. Está devendo muito dinheiro para uma produtora. Beleza? Aí a produtora vai lá penhorar as coisas. Pode penhorar a casa do Gustavo Lima? Não. Mas o que eu posso penhorar? Digamos O que eu avião. chego. O avião, eu posso penhorar, o avião pode. Mas sabe o que mais eu posso penhorar? Digamos lá na casa do Gustavo Lima, tenha 2 televisões. Eu posso penhorar uma televisão? Posso. Eu posso penhorar aqueles conjuntos de som carerésimos? Posso. Mas eu posso penhorar o fogão? Que a suíta faz comida para os filhos dele? Não, não posso. Mas imagina o seguinte, o Gustavo Lima, ele fez uma decoração assim no quarto, tá? Um negócio meio chamativo, uma obra voluptuária. Eu posso penhorar essa obra que ele fez lá, um banheiro com mármore? Eu posso penhorar? Não. E como é que eu vou penhorar o banheiro? Quer dizer, eu vou fazer uma porta ali, vou falar para o Gustavo Lima, ó, Gustavo Lima, eu vou penhorar aqui seu banheiro, esse seu banheiro está muito chamativo, tá? Eu vou penhorar esse seu banheiro aqui, e aí você não pode entrar, tá? Aí a pessoa que comprar o banheiro vai usar o banheiro. Então, eu não posso me desfazer de qualquer cômodo do imóvel ou qualquer coisa que descaracterize o imóvel. Mas eu posso penhorar a piscina da casa do Gustavo Lima? Se ela for uma piscina de fibra de vidro, posso. Diga, João. No caso aí, o banheiro é uma benfeitoria útil. Eu pensei no caso assim de um quadro de um pintor famoso Mas olha que pode só, ser aí retirado. não é obra voluptuária. O que é isso? Isso são bens móveis. Eu posso chegar lá e digamos que ele tenha um quadro do Portinari. Eu posso ir lá e penhorar o quadro do Portinari? Posso. Mas eu posso penhorar a parede?
Não posso. Entendi, não, claro que não. Tá? Entendi. Eu não posso penhorar a parede. Eu posso penhorar, sei lá, digamos que ele tenha uma cadeira do Oscar Niemeyer, uma poltrona do Oscar Niemeyer que custa 70 mil reais. Eu posso penhorar essa cadeira? Posso. Mas eu posso penhorar a geladeira? Eu posso penhorar o fogão? Eu posso penhorar a máquina de lavar roupa? Não. Tá? Professora, mas a piscina não cairia no mesmo caso do banheiro, não? Mas olha só, se a piscina é de fibra de vidro, eu posso tirar a piscina? Pode. Posso, não posso? Então eu posso penhorar a piscina. Agora, imagina que é aquela piscina que é feita lá no lugar. Tem como eu desmontar aquela piscina e pegar aquela piscina e levar para outro lugar? Não. Não tem. Então, se ele tiver a piscina, que você faz a piscina mesmo, você cava o buraco, você vai lá, põe o cimento, depois você vai lá, põe as pastilhas, depois você põe não sei mais o quê, não sei o quê. Tem como eu tirar essa piscina? Não. Porque na hora que eu começar a tirar aquela piscina, ela não vai deixar de ser piscina? E não vai passar a ser um monte de entulho? Mas a piscina de fibra de vidro eu posso tirar. Eu posso pegar aquela piscina de um lugar e levar para o outro. Ela vai continuar sendo piscina? Vai. Entendi. Tá? Daniel perguntando, eu posso penhorar gado? Pode. Pode penhorar gado, pode penhorar carro, pode penhorar moto. Tá? Mas eu estou me referindo aqui ao imóvel, a casa. O que eu posso penhorar da casa do Gustavo Lima? Posso penhorar TV, se tiver duas, aparelho de som, se for aquele hiper mega blaster, aparelho de som, tá? Eu posso penhorar móveis que guarnecem a casa? Posso. O Gustavo Lima tem aquelas câmeras fotográficas, não é? Que ele quer ver os bois dele lá 30 quilômetros de distância. Eu posso penhorar aquelas câmeras fotográficas? Posso. Mas eu posso penhorar a janela? Não. Que na hora que eu tiro aquela janela, ela não vai perder a função daquela janela naquela casa? Vai. Eu não posso penhorar o banheiro, eu não posso penhorar a parede. Olha lá, objetos usados para o trabalho, estúdio de gravação. Posso penhorar? Não. Não posso. Pode penhorar o computador? Não. Mas veja o seguinte, digamos que o Gustavo Lima use esse estúdio de gravação só para brincar com os amigos dele. Gravar umas musiquinhas ali de vez em quando, porque quando ele vai gravar mesmo, ele vai para um estúdio profissional. Aí eu posso penhorar esse estúdio de gravação? Posso. Tá bom? Posso. Não, é ali mesmo que ele grava as músicas dele, é ali que ele fica, é ali que ele tem tudo, tem os instrumentos. Posso penhorar? Não. Posso penhorar os instrumentos que ele toca? Não. Ok? Então, eu vou poder penhorar um monte de coisa que está dentro do imóvel. O imóvel em si, ou qualquer coisa que vá descaracterizar aquele imóvel, eu não posso penhorar, tá? Gente, mas a impossibilidade de penhora, ela não é absoluta. Existem algumas situações que a Lei 8.009 vai permitir a penhora desse bem de família. Então, eu vou ter situações que eu vou poder chegar lá com o Gustavo Lima, eu não, o professor Sérgio, né? O professor Sérgio vai poder chegar para o Gustavo Lima e falar assim, Gustavo, te falar aqui, eu vim penhorar a sua casa. E aí ele vai falar, mas minha casa é bem de família, você não pode penhorar a minha casa. Aí o oficial de justiça vai trazer uma das exceções de que eu posso penhorar um bem de família.
Quais são essas exceções que eu posso penhorar casa? Tá? Imaginem que eu contrate uma pessoa para trabalhar aqui na minha casa, de ajudante aqui na minha casa, para limpar a minha casa, fazer comida, passar roupa, lavar roupa. Tá? Imagina que eu contrate, então, uma empregada doméstica. E eu paro de pagar os direitos trabalhistas da minha empregada doméstica. Não paguei FGTS, não paguei férias, não paguei 13º, não paguei proporcional de férias. Tá bom? Estou devendo meses de aluguel, de salário. Gente, é quase um trabalho escravo aqui na minha casa. Essa pessoa vai me processar judicialmente, não vai? Para receber suas verbas trabalhistas? Vai. Eu não tenho. O que nós penhoramos primeiro? Vocês vão ver lá com o professor Gedeon, quando vocês estiverem vendo execução. O que nós penhoramos primeiro? Dinheiro. Dinheiro, então, está na poupança, dinheiro que está na conta corrente, dinheiro que está em aplicações, fundos de investimento. Então, a primeira coisa que nós vamos tentar penhorar é dinheiro. Segundo, bens móveis e semoventes. Então, eu vou tentar penhorar carro, eu vou tentar penhorar, sei lá, a poltrona Oscar Niemeyer, que o Gustavo Lima tem na casa dele. Eu vou penhorar os bois, os cavalos, as cabras que o Gustavo Lima tem. Trator, moto, Jaguar, Ferrari, tá? Então, depois do dinheiro, eu vou tentar penhorar o quê? Os bens móveis. Na falta de bens móveis, eu vou para bens o quê? Imóveis. E aí que vem a questão. Digamos que eu não tenha bens, não tenha dinheiro em conta corrente. Então, não conseguiu penhorar minha conta, nem aplicações, nem nada para pagar os direitos trabalhistas dessa minha empregada. Fizeram uma varredura inteira para saber se eu tenho bens imóveis. Ó, bens móveis. Não tenho carro. Aí o professor Sérgio veio aqui, falou, poxa, Carol, não tem nada aqui na sua casa que eu posso penhorar. Vão penhorar, então, meus bens imóveis. Eu só tenho um bem, o bem que eu resido, o bem de família. Esse bem pode ser penhorado? Pode, gente. Pode ser penhorado. O bem de família, primeiro, então, situação em que o bem de família vai poder ser penhorado é para pagar dívidas trabalhistas de trabalhadores que trabalharam naquele imóvel. Tá bom? Então, se eu tenho uma empregada doméstica que eu não paguei os direitos trabalhistas dessa minha empregada, ok? Pode penhorar o meu apartamento para pagar os direitos trabalhistas dessa minha empregada? Pode, ok? Pode penhorar. Combinado? Agora, imagine o seguinte, eu tenho uma empresa, a empresa faliu, eu estou devendo direitos, créditos trabalhistas para os meus empregados lá da minha empresa. Pode penhorar a minha casa para pagar esses débitos trabalhistas dos funcionários da minha empresa? Uma dúvida, professora. Parece que não. Mas Não. se houver confusão patrimonial, aquela desconsideração, nem nesse caso? Não. Por quê? Porque aí vai recair a regra, o bem de família é impenhorável, tá? A exceção é para trabalhadores que trabalharam naquele lar, naquela casa. Então, para esses trabalhadores que trabalhavam na minha casa, ok? Que exerceram função naquele lar, a exceção é
a execução, é permitir a penhora para os créditos trabalhistas desses trabalhadores. Os demais trabalhadores, não. Ah, mas tem confusão da empresa. Ok, você vai fazer aquele instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Ok, eles vão procurar bens no meu nome. Primeiro, dinheiro nas minhas contas. Depois, bens móveis. Tem carro? Não, não tem carro. Ah, então eu vou lá na casa dela para ver se ela tem dentro da casa dela algum bem móvel que possa ser penhorado. Joias, relógios. Chegou aqui, viu que eu não tinha nada. É só o básico, né? Uma TV, é uma máquina de lavar roupa, um fogão, uma geladeira, um liquidificador, o computador que eu trabalho. Pode vir aqui penhorar a casa que eu moro? Não, não pode. Beleza? Segunda situação. Segunda situação. Ok? Financiamento. Digamos que eu faço um financiamento bancário. Ok? Imagine que eu queira fazer um financiamento, ok? Digamos que eu queira fazer um financiamento bancário para construir uma casa. A casa que eu moro ou não, para quitar esse imóvel que eu moro. E eu não paguei o financiamento. Pode penhorar a casa? Eu dei lá o imóvel de garantia. Olha, eu quero aqui 200 mil reais, ok? Para construir uma casa. O que eu vou dar de garantia para esse financiamento? O lote, a casa que eu vou construir. Não paguei o financiamento. Pode penhorar o bem de família para pagar? Se o bem de família foi construído com dinheiro daquele financiamento e eu não paguei o financiamento, pode. Tá? Então, financiamento bancário para construção ou aquisição daquele bem de família. Tá? Para aquisição daquele bem de família. Digamos que não, eu fiz um financiamento para pagar meu doutorado. Olha, eu não ganhei bolsa, não consegui bolsa, tá? Não consegui, eu preciso terminar meu doutorado, é muito caro, porque eu pago em euro. Vou fazer um financiamento bancário, um empréstimo no banco. 200 mil reais. Doutorado caro, hein? Vou fazer esse empréstimo, então, de 200 mil reais no banco. Pode penhorar a minha casa, a casa que eu moro, para pagar esse empréstimo, que eu usei esse dinheiro para pagar meu doutorado? Não pode. Tá bom? Não pode. Então, o financiamento é para pagar o quê? O bem de família. Tá bom? Terceira situação que eu posso penhorar o bem de família. Dívida de alimentos. Você, tá? Tem um amigo que está devendo alimentos. E aí você já orientou seu amigo, não é? Você falou, meu fulano, meu amigo, né? Meu irmão camarada, olha só. Se você não pagar alimentos, você pode ir preso. Seu nome vai para o Serasa, vai tentar penhorar primeiro sua conta, seu carro, tudo. Tá? Você vai preso. Se mesmo assim você não pagar alimentos, a casa que você mora pode ser penhorada. Ah, não, mas a casa que eu moro é bem de família. Eu comprei com a minha nova esposa.
Nada a ver, querido. Sabe o que vai acontecer? Vai penhorar a casa. Metade da casa, a casa vai ser vendida para pagar a dívida alimentícia. Metade do valor da casa nós vamos dar para sua nova esposa. Mas a casa vai ser penhorada? Vai ser penhorada. Então, alimentos pode ocasionar a penhora do seu bem de família? Pode. Gente, alimentos não é brincadeira. Diga, João. Mas aí está correto, né, professor? Evita muita malandragem, né? Aí está correto. Claro, porque senão a pessoa vai, olha, eu só tenho meu bem de família, eu vou morar em quê? E aí não vai pagar alimentos. Tá? E aí vai deixar de pagar alimentos. Então, os alimentos, eles vão recair sobre o bem de família também. É claro que nós vamos garantir o direito do outro cônjuge com relação à meação daquela casa. Até porque não tem como eu dividir a casa no meio. Não tem como eu dividir a casa no meio. Eu vou penhorar a casa como um todo. Eu vou vender a casa como um todo. Vou tirar a parcela que cabe ao coproprietário e o que sobrar eu vou pagar alimentos. Então, eu posso penhorar bem de família para pagar alimentos? Posso. Gente, outra hipótese que cabe a penhora do bem de família. Dívidas do próprio imóvel. IPTU. Imposto rural. Imagine que eu moro numa fazendinha, tá? Essa fazendinha, né, a lá do Gustavo Lima, não é a fazendinha dele, é a residência dele. Todo ano ele tem que pagar o imposto rural. Imposto sobre... Chama-se ITR, né, professor? Isso, imposto sobre propriedade territorial rural, ITR. Ele tem de pagar o ITR todo ano? Tem de pagar o ITR todo ano. E se ele não pagar o ITR da fazendinha dele, o município pode pedir a penhora do imóvel? Pode. Ah, professora, mas é bem de família. Não interessa. A dívida não é do próprio imóvel. É. A dívida não é do Gustavo Lima. Não é o nome do Gustavo Lima que vai para o Serasa. É o imóvel que vai sofrer restrição. Então, o imóvel pode ser penhorado? Pode. Sabe o que mais é dívida do imóvel e pode ser penhorado? Pode ocasionar a penhora do bem de família? Condomínio. Condomínio, exatamente. Eu tenho lá, gente, um monte de execução de taxa condominial que a pessoa vai perder o bem de família. Por quê? Porque está devendo condomínio. E acredite, eu tenho dívidas de R$ 2.000. A pessoa vai perder o imóvel por conta de uma dívida de R$ 2.000. Vocês conseguem imaginar isso? O imóvel vai ser penhorado, vai para a aresta pública, vai ser vendido num leilão, o comprador vai chegar lá, vai entrar na justiça para tirar o antiproprietário do imóvel por conta de R$ 2.000. Então, condomínio, deixar de pagar condomínio é causa para penhora do imóvel? Ainda que seja imóvel de bem de família, ainda que seja bem de família. Então, IPTU, ITR, taxa condominial,
Isso é motivo para penhorar o bem de família? É motivo, tá bom? Penhora. Outra situação, hipoteca. O que é a hipoteca? É um empréstimo que você faz e você dá como garantia um bem. Eu posso fazer um empréstimo e dar como garantia meu bem de família. Digamos que eu queira fazer trade. Está na moda, não é? Todo mundo acha que vai ficar rico fazendo trade. Aí eu faço uma hipoteca de R$ 200.000 e dou como garantia o meu bem imóvel, a minha casa. Não, porque eu vou investir 200 mil no trade, eu vou ganhar no mesmo dia 600 mil. Aí no dia seguinte eu já pago a hipoteca e aí eu fico com 400 mil de lucro. Não é assim que vocês pensam, não é? Quando vocês fazem trade? Não é assim? É. Aí eu peguei os 200 mil e hipotequei a minha casa. Eu dei a minha casa como garantia. Na primeiro dia de trade, eu já perdi os 200 mil. O que mais que eu vou perder? Além dos 200 mil? A minha casa. Então, se eu fiz uma hipoteca, peguei um empréstimo, não é? E dei a minha casa como garantia para esse empréstimo, e eu não pago essa hipoteca, aquele bem que eu dei como garantia pode ser penhorado, seja ele bem de família ou não. Tem muita gente que faz hipoteca, tá? Dá um bem de garantia, pega dinheiro no banco, às vezes para comprar fazenda, às vezes agricultor, às vezes para fazer a lavoura daquele ano, aí faz a lavoura com dinheiro emprestado que ele fez a hipoteca da casa dele. Aí dá uma geada danada, coitado. Dá uma geada danada, ele perde. Ele perde aquele dinheiro todo, perde a casa também, tá? João, é isso mesmo. O povo vai achando que fazer trade vai ficar milionário, acaba ficando pobre, não é? Acaba ficando endividado. Eu vi lá, não sei, 90%, 80% das pessoas que fazem trade perde, não é? Fazem trade, perde, né? Então, 80% perdem, imagina, não é? Aí você fica naquela, não, mas eu vou ser ali os 20% que vai ganhar. Não, meu amigo, não vai ganhar, tá? Não vai ganhar. Outra coisa que gera outra coisa que pode gerar não só a penhora, mas a perda do imóvel. Digamos, né, que eu faço uma viagem para Amsterdã. Cheguei lá, experimentei aquela erva fantástica. Enfiei umas mudinhas no bolso, sabe? Não é muda não, né? É semente, não é? Enfiei uma sementinha aqui no bolso. Cheguei aqui na minha casa, peguei uns vasinhos, coloquei tudo assim perto da janela e plantei ali a minha sementinha, não é? Pá, sementinha. Tá nascendo. Pá. Olha que legal! Eu já tenho 50 mudas daquela erva de primeira, não é? 50 mudas. E aí eu começo a oferecer aquela erva para os meus amigos. Olha, meus amigos, eu trouxe essa erva aqui, muito boa, no grau, tá? De qualidade excepcional. Experimentei num coffee shop lá, assim, ó, com a degustação. Polícia bate aqui na minha casa. O que a polícia vai encontrar aqui quando ela abrir a porta? Minha plantação. Mas olha, é recreativo. Aí ele vai falar, né? O policial é recreativo, você está recreando também com seus colegas, não é? Está dando lá a erva para seus colegas também, não é? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Eu posso perder o meu imóvel? Posso.
Ainda que seja esse imóvel bem de família, sim. Porque aqui eu vou ter o perdimento de bens. Tá bom? Eu vou ter o perdimento de bens. Não é só a penhora, é mais do que a penhora, eu perdi. Porque normalmente na penhora eu posso ter um crédito a receber. Digamos esse rapaz aí que está devendo R$ 2.000 de condomínio e o imóvel dele vale 100 mil. Vai abater os 2.000 que ele está devendo, vai sobrar para ele 98 mil. Professora, a senhora é profissional, não disse isso, mas não deu vontade de chamá-lo de burro, não, bípede casual? Tem gente que não está nem aí, não é? Vai perder o imóvel. Na hora que bater o É meio proprietário novo, incompreensível isso, né? É incompreensível, né? mas tem gente que a alegação nesse caso aí é que não concorda com a cobrança, não concorda com a taxa condominial. Aí, A senhora então, veja bem, desculpe, isso é decidido numa convenção de condomínio, mesmo se você faltar, você é solidário, você tem que pagar, não tem como não não pagar. tem. Alega que eu nunca morei lá, então não tem que pagar condomínio. Tá? A Beatriz quer saber o seguinte: se fosse para consumo próprio, então estava tudo tranquilo? Beatriz, olha, eu não sei, como eu não faço uso dessas ervas nem de forma recreativa, nem medicinal, eu não sei. Eu sei que você não pode plantar em casa, não é? Plantar em casa você não pode, beleza? Mas se você for apanhado com uma certa quantidade e alegar que essa quantidade é para consumo próprio, não vai acontecer nada com você. Você vai ser autuado como usuário. Mas muita atenção. Você tem que ser branco para ser autuado como usuário. Porque se você for preto e pobre, você vai ser preso por tráfico de drogas. Por quê? A gente já sabe, né? O racismo existe no Brasil de forma descarada, embora nós adoremos falar que não existe racismo no Brasil. Não é? Então, a pessoa lá preta, pobre, foi apanhada com um pouquinho de maconha no bolso, é traficante. Não, Então, professora, muito no cuidado. caso da penhora do imóvel. Ah, A senhora falou que no caso do tá lá plantando, bateu o sim, policial, caracterizou, você tá distribuindo para seus amigos, é tráfico. tráfico. Nesse caso, tem a penhora do bem. E no caso Não de... é a penhora, tá? É o Ah, perdimento do bem. obrigada, desculpa. E no caso de uma plantinha, ele tem um pezinho ali de coentro. De coentro, não é? É, Eu estou plantando coentro aqui na minha é, casa. Aí, para consumo próprio, aí não, aí você deve a receber só pessoa uma não perde, multinha. não. Aham. Aí você vai receber só uma multinha, alguma coisa nesse sentido, tá? Tá bom. Você não Mas eu não perde. uso droga, não, tá, professora? Ah, não, mas nem eu, nem eu. Eu só aparento usar, mas eu não uso, tá? Tá, gente? A única droguinha que eu uso são aquelas legais, beleza? Só as legais que eu uso, as permitidas. É porque teve uma reportagem que eu acho que foi na Asa Sul. Aí a moça falou que era coentro. Aí por isso da piada. Ah, que é isso aqui que você está plantando? Coentro, coentro. Ai, Deus, só besta, não é? Só besta para acreditar, não é? Professora, a senhora se formou em que universidade? Responda não. Ao ter que responder isso, a gente corre nessa prática de plantar algumas coisas no onde os estudantes ficam. Não, eu fiz Uniceub, mas olha só, aqui em casa até a jardineira que eu plantei com lavanda está morrendo. Então, gente, nenhum pezinho de maconha ia dar certo aqui de casa, nem de coentro, nem de maconha, nem nada. Que fracasso, Aqui nem foi regou a fracasso. plantinha. Ó. Aqui eu perdi as aulas de jardinagem na escola. Aqui planta morre. Eu estou aceitando planta de plástico, que é a única chance que tem de sobreviver. Tá bom? Então, olha lá. Se você, na sua casa, no seu bem de família, usa o seu bem de família
para cometer um crime, você vai perder o bem. Tá? Você pode perder o bem. Imagine, não, eu resolvo, então, mudar. Não quero morar em apartamento, aqui em apartamento eu não tenho liberdade, não é? Não é assim, eu não posso plantar minhas plantinhas, meus coentros da vida. Quer saber? Eu vou morar numa fazenda e lá eu vou plantar papoula. Vou fazer umas aulas de química também. Vou plantar papoulas. Melhorou, gente? Ou não, eu vou fazer uma viagem ali para o Peru e vou trazer umas folhas de coca para eu plantar. Olha que legal, trazer umas folhas de coca, né? É pela altitude, gente. Vocês têm que entender que é pela altitude. Brasília aqui é muito alto. Nós precisamos mascar as folhinhas de coca, tá? Para ajudar na oxigenação sanguínea. E aí eu planto nessa minha fazendinha, que eu estou morando lá na fazendinha, aquele tanto de pé de coca, aquele tanto de florzinha de papoula. Faço umas aulinhas de química, compro uns barris aí, não é assim? E aí a casa vai cair, não se sustenta não. A casa vai cair, não vai? A casa vai cair. A polícia apareceu, baixou lá na minha fazendinha. Eu posso perder o meu imóvel? Posso. Crime de... a pena de perdimento dos bens. Então, o bem de família, ele também não está isento para eu poder fazer o que eu quiser, inclusive ilícitos penais dentro da minha casa. Não, vamos pensar num negócio mais moderno. Digamos que eu abro uma casa de prostituição, uma casa de massagem. Tá? Uma casa de massagem. Casa de prostituição é um nome feio, né? Casa de massagem. No fundo, é a minha casa, onde eu moro. E à frente eu fico administrando ali a casa de massagem. Eu posso perder esse imóvel? Posso. Posso perder esse imóvel. Mas é um negócio lícito. É um negócio lícito? A prostituta não comete crime nenhum. A prostituta não comete crime nenhum, mas e o rufião? Explora. Quem explora, mas a massagem é atividade lícita. Mas e se eu estiver explorando a prostituição? Aí sim, né? Aí caracterizou. Se eu for cafetina, imagina. E aí? Estou fazendo lá da casa que eu moro uma casa de prostituição. E aí? Posso perder meu imóvel? Posso. Então, o bem de família, ele não está isento, tá? De você perdê-lo, seja pela penhora ou por uma consequência de um crime com o perdimento de bens. E, por fim, a última hipótese que eu posso perder meu bem de família legal. Vou dar uma dica para vocês de uma pessoa que já tem quase 20 anos de experiência jurídica. Nunca, em hipótese alguma, para ninguém, seja fiador. Vou repetir, anotem no caderninho aí. Nunca, vírgula, em hipótese alguma, vírgula, situação nenhuma, vírgula, para ninguém seja fiador. Imagina o seguinte, meu irmão chega para mim e fala, Carol, olha, eu estou querendo alugar uma casa no lago, quero morar num lugar mais espaçoso, que eu quero ter cachorro, tenho 11 filhos, então eu preciso de uma casa grande, quero alugar essa casa lá no lago. Parque Uê, tá? Só que a imobiliária só aceita se eu tiver um fiador que tenha imóvel próprio. Você pode ser minha fiadora? Aí a você, irmão, não é? Você não nega nada para irmão. Claro, vou ser sua fiadora sim. Aí eu vou lá e assino como fiadora do meu irmão.
em caso de qualquer coisa, né, que acontecer com o imóvel alugado, eu vou arcar com prejuízo. Primeiro mês, meu irmão pagou o aluguel bonitinho. Segundo mês, meu irmão pagou o aluguel bonitinho. Terceiro mês, ele atrasou, mas pagou. No quarto mês, ele já não pagou. No quinto mês, ele não pagou. No sexto mês, ele não pagou. No sétimo mês, ação de despejo. Tentam, então, lá na ação de despejo, ação de execução também, executar o meu irmão, não conseguem achar dinheiro do meu irmão, aplicações, nada. Não conseguiram, parente é serpente, não conseguiram achar bens móveis do meu irmão para penhorar. Ele não tem bem imóvel. Sobrou para quem? Para o fiador. Eu não tenho dinheiro. Não conseguiu penhorar meu dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho bens móveis. Ou penhorou um carro, mas esse carro não é suficiente para pagar a dívida. Pode penhorar minha casa? Pode. Mas, professora, é bem de família. Não tem nada a ver. Você resolveu ser fiador? Seu bem de família pode ser penhorado para pagar dívida de outra pessoa. Pode. Então, galera, copie. Nunca, em hipótese alguma, em nenhuma situação, seja fiador. Pode ser da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu marido, do seu tio, do seu filho. Não interessa. Não seja fiador. Por quê? Você pode perder o seu bem de família sendo fiador. Tá? Então, essas são as 7 situações em que o bem de família legal pode ser penhorado, tá? Bem de família legal pode ser, então, penhorado. Fora isso, digamos que seja uma dívida minha, a minha dívida lá na lanchonete. Eu já falei lá com a Maria e com a Bia, eu falei Maria e com a Bia. Falei, essa minha dívida aqui na lanchonete já deve estar uns R$200 só de café. A Bia diz que não, que acha que está R$20. Eu acho que está 200, tá? Se tiver mais próxima de 20, ela vai me dar um café. Se tiver mais próxima de 200, eu vou ter que dar um café para ela. Pois é, digamos que eu não paguei a minha conta da lanchonete. Pode penhorar o meu imóvel, meu bem familiar, para pagar a dívida que eu fiz lá na lanchonete da faculdade? Não. A dona da lanchonete vai ter de procurar outras formas de receber a dívida? Vai. Mas vai ser penhorando o meu imóvel? Não. Digamos que eu resolvi fazer uma dívida no banco. Quero viajar o mundo. Quero tirar um ano sabático, um ano viajando, tá? Vou passar um mês em cada lugar que eu quero. Faço as minhas contas, né? Quanto que eu vou gastar num ano sabático? O euro está lá nas alturas, o dólar está lá nas alturas, R$500 mil. Então, eu pego emprestado no banco R$500 mil. O banco me deu os R$500 mil lá. Não pediu nada de garantia. Fui lá, fiz um CDC, R$500 mil, tá? Empréstimo direto na minha conta, tá? Não é assim? R$500 mil. Rodei o mundo. Estou pagando esse empréstimo? Não. Pode penhorar a minha casa para pagar esse empréstimo? Não.
Então, tirando essas 7 situações, o imóvel, o bem de família legal, não pode ser penhorado, tá? Então, o que é o bem de família legal? É aquele imóvel residencial, que pode ser tanto urbano quanto rural, independente do valor, em que a lei vai garantir certos direitos a esse imóvel. E quais seriam esses direitos? A impenhorabilidade. Beleza? Alguma dúvida com relação, já te passo a palavra, alguma dúvida com relação a esse bem de família legal? Não? Então diga, João. É uma pequena dúvida. Entendi tudo, e no caso do fiador, a senhora tem razão. Se você não sabe quem é o otário é você, né? Mas por que está escrito em vermelho aí, divergência doutrinária? Que Sim. divergência? Sim. Obrigada por ter me falado. Então, parte da doutrina vai falar que o imóvel, que o bem de família legal não pode ser penhorado em caso de fiança, tá? Então, parte da doutrina vai falar que não, eu não posso penhorar esse bem. Por quê? Porque ele é um bem de família. Ok? Mas nós temos uma parcela da doutrina falando que pode, nós temos jurisprudências também falando que pode penhorar. Tá? Por que aqui parte da doutrina vai falar que não? Primeiro, que a dívida não é minha. E segundo, que o bem de família, ele está isento de penhora de dívidas. Dívidas que não estejam relacionadas ao imóvel em si. Porque, veja só, na primeira situação, não é o empregado que trabalhou naquele imóvel? É. Na segunda situação, eu não fiz um financiamento para construir aquele imóvel? Fiz. Na terceira situação, é alimentos. Alimentos, eu tenho que proteger quem? O alimentado, não o alimentante. Quarta hipótese, cobrança de impostos e taxas do imóvel. Então, taxa condominial, IPTU, ITR, tem a ver com o imóvel. Hipoteca, eu fiz a hipoteca sobre o imóvel. Então, eu dei o imóvel de garantia na hipoteca. E na sexta hipótese, se eu cometi um crime dentro daquele imóvel, então eu posso perder aquele imóvel. Então, essa parte da doutrina que diz que o bem imóvel legal não pode ser penhorado para fiança, vai falar o seguinte, olha, as exceções à impenhorabilidade estão todas ligadas ao bem. Quando eu sou fiadora, a dívida não está relacionada ao bem de família. Então, não pode ser penhorado. Tá? Então, parcela da doutrina vai falar isso, que não pode penhorar, mas a outra parcela e a jurisprudência vai falar que pode penhorar sim. Tá? Você foi ser fiador, Obrigado. quem mandou você ser otário? Tá? É melhor não ser, né? Melhor não ser. E, por fim, nós vamos ter aquele bem de família chamado convencional. O que é isso? O bem de família convencional, ele está previsto lá no Código Civil, a partir do artigo 1711. O artigo 1711 vai trazer o seguinte texto: podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial,
estabelecida na lei especial. Que é isso? Imagine o seguinte, o Gustavo Lima, ele não tem só a fazendinha. Ele tem a fazendinha, ele tem outra fazenda lá em João Pinheiro, ele tem um monte de casa em João Pinheiro que ele comprou, ele também comprou um monte de apartamento em Goiânia. O Gustavo Lima tem um patrimônio líquido muito grande. Ele tem avião. Sabe o que o Gustavo Lima pode fazer? Pegar o patrimônio dele todinho residencial, tudo, separar 1/3 de todo o seu patrimônio, 1/3, e dar para esse 1/3 o caráter de bem de família. Gente, isso é fora da minha realidade, tá? Eu sou da realidade do bem de família legal ali, que você só tem um imóvel, não é? Que você só tem ali sua casinha, que você passa o resto da sua vida, né? Você faz financiamento na Caixa, 30 anos pagando, não é verdade? Não é assim? Essa é a minha realidade. Mas os muito ricos podem proteger ainda mais o seu patrimônio. Então, eles vão fazer por meio de escritura pública ou um testamento, um bem de família. Então, eu vou pegar o meu imóvel residencial, todos os meus imóveis residenciais, seja residencial na zona urbana, seja residencial na zona rural, eu vou juntar tudo, eu vou tirar 1/3 e eu vou dar para esse 1/3 o caráter de impenhorabilidade. Então, imagina assim, vamos pôr em números. Digamos que o Gustavo Lima tem um patrimônio residencial de 3 milhões de reais. 3 milhões. O que o Gustavo Lima vai fazer? Ele vai pegar 1 milhão de reais, vai fazer uma escritura pública e vai falar, olha aqui, esse meu patrimônio aqui, somado, dá 1 milhão de reais, vai ser meu bem de família convencional. A partir de agora, o bem de família dele é aquele 1/3 do patrimônio dele que ele guardou. Por que eu só posso fazer isso com 1/3 do meu patrimônio? Porque senão ia ser uma puta de uma sacanagem com os meus credores, não é? Que aí ninguém ia poder mais me executar em nada. Eu ia só pegar dinheiro no banco, tenta me executar agora, eu só tenho patrimônio, meu patrimônio está todo impenhorável, não. Então, para proteger os credores, o Código Civil vai limitar, ok? Esse bem de família que eu vou criar a 1/3 do meu patrimônio. Então, aquelas pessoas muito ricas, que têm muitos imóveis, podem estabelecer o bem de família convencional. Convencional no sentido de que eu faço uma convenção. Eu acordo. Ok? Então, eu vou lá, o Gustavo Lima vai lá, ele pega 1/3 do patrimônio dele e fala, agora, esse meu patrimônio aqui, 5 casas, uma fazenda, uma mansão não sei aonde, um apartamento em Goiânia, isso aqui é o meu bem de família. Isso aqui eu estou protegendo. Tá bom? O que vai acontecer com esse bem de família que eu criei? Que eu selecionei ali os bens que eu queria, 1/3 do meu patrimônio, fiz aquele bem de família ali. O que vai acontecer com aquele bem de família? Olha, vai ficar impenhorável. Vai.
Mas sabe o que vai acontecer também? Eu não vou poder vender. Vai ficar inalienável. Eu não posso vender, eu não posso doar, eu não posso dar em pagamento nada. A única exceção da inalienabilidade desse bem particular, desse bem de família convencional, a única exceção vai ser vender o imóvel para colocar outro bem de família no lugar. Então, digamos que o Gustavo Lima colocou aquele tanto de bens, de apartamentos lá com o bem de família dele. Só que o apartamento, lá tinha um apartamento que ele estava querendo vender. Ele pode vender esse apartamento que está lá no 1/3 dele? Pode, desde que ele coloque outro apartamento no lugar. Tá bom? Então, eu posso vender? Posso, desde que seja para colocar outro imóvel do mesmo valor lá no meu bem de família convencional. E eu posso penhorar? Só 3 situações permitem a penhora desse bem de família convencional. Primeira é a clássica, IPTU. IPTU e ITR. Não pagou o IPTU do apartamento lá de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia pode penhorar o apartamento? Pode. Clássica. Não pagou o ITR da fazenda, lá de João Pinheiro, município de João Pinheiro. Pode penhorar a fazenda? Pode penhorar a fazenda. Segunda clássica, forma de penhora. Gustavo Lima não pagou a taxa condominial do condomínio. Sabe o condomínio? Não tem que pagar a taxa condominial, taxa extra? Tem. Ele não pagou. Sabe o que vai acontecer? O condomínio pode penhorar o imóvel do Gustavo Lima, ainda que seja um bem de família convencional? Pode. Pode sim. E, por fim, a última hipótese. Dívidas que o Gustavo Lima tinha antes de constituir o bem de família convencional. Então, imagina que hoje o Gustavo Lima está devendo 2 milhões de reais. Aí alguém chega para ele e fala assim, Gustavo Lima, eu fiquei sabendo que se você fizer um bem de família convencional, não podem penhorar, e aí você pode colocar aí 1/3 do seu patrimônio. Aí o Gustavo Lima vai lá amanhã e faz esse bem de família convencional. Protege 1/3 do patrimônio dele. Essa dívida de 2 milhões antiga pode recair sobre os bens de família convencional? Pode. Tá bom? Pode recair, então, sobre esses bens que o Gustavo Lima separou para ele chamar de bem de família? Pode. Então, pessoal, vocês conseguem perceber a diferença entre o bem de família legal e o bem de família convencional? Conseguem ver? Vamos fazer aqui um desenhozinho. Sim. Vamos fazer aqui não é bem simplório assim, mas um é para pobre, outro para rico. É exatamente isso. Um é para pobre, outro é para rico. Vamos lá, então, o seguinte. Bem de família legal. Tá? Bem de família legal. Eu falei aqui para vocês da diferença da tia May, do Peter Parker, para o Alfred, do Bruce Wayne? Falei para vocês? Citou o filme, mas é bom rememorar. Tá. Vou voltar. Deixa eu terminar isso aqui, aí eu vou falar o que é rico e o que é pobre, tá? Bem de família legal. É aquele que a pessoa, tadinha, só tem uma casinha. Tá aqui a casinha da pessoa, não é? Tá aqui a arvorezinha,
Não é assim? Esse aqui é o bem de família legal. O que é o bem de família convencional? Imagina que o Gustavo Lima, então, ele não tem só uma casinha. Ele tem um monte de casinha. Tá? Ele tem uma casinha, ele tem outra casinha. Nossa, professora, você desenha bem, hein? Deveria ser artista, pintora. Outra casinha aqui, ele tem outra casinha aqui. Ele tem um conjunto habitacional logo de uma vez, é. A outra casinha aqui do Gustavo Lima. Tá? O que ele fala? Olha, eu quero criar um bem de família convencional, eu quero proteger o meu patrimônio. Então, ele vai pegar aqui 1/3 do patrimônio dele, 1/3 do patrimônio dele, e vai falar o seguinte: agora, essas minhas 2 casas aqui são bem de família. Tá bom? Isso aqui virou o patrimônio, o bem de família convencional. Lá no legal é só o pobrezinho, que só tem uma casinha. É só o Jean, né? É o Renan, Jair, né? Jair Renan, tadinho, ele só tem uma casinha de 6 milhões. Lá no Lago Sul, tadinho, não é? O Gustavo Lima não, o Gustavo Lima é rico, tem um monte de casa. Então ele foi lá e estabeleceu o bem de família convencional. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida com relação a bem de família? Então, nós terminamos aqui o nosso conteúdo de direito de família. Aí, lembrando, né? O que eu disse para vocês? O que é o Alfred por Batman? O Bruce Wayne. O que o Alfred era do Batman? O tutor, não era? E o que a tia May é do Peter Parker, do Homem-Aranha? O que ela é do Homem-Aranha? Nada, né? Ela só é a tia, não é? O que a tia May é do Peter Parker? O Peter Parker também não é órfão? É, gente, ele é órfão. Quem cuida dele? A tia May. A tia May é tutora do Peter Parker? Não. Ela só tem a guarda do Peter Parker. Por quê? Por que o Bruce Wayne tem um tutor que também é tutor e tem a sua guarda, e o Peter Parker só tem a tia May que só tem a sua guarda? Olha, gente, história em quadrinho também é direito. Porque o Bruce Wayne tem dinheiro, ele tem bens a serem administrados. O Peter Parker, tadinho, ele tem algum bem para ser administrado? Não, ele é pobre, tadinho, ele é um órfão pobre. Então, a tia dele só tem a guarda dele. Olha aí, ele mora com a tia. É o contrário lá do Bruce Wayne. O Bruce Wayne mora na casa dele. O Alfred, além de ser tutor, ele também tem a guarda do Bruce Wayne, mas ele é tutor. Por quê? Porque ele vai administrar os bens do Bruce Wayne até o Bruce Wayne atingir a maioridade. Agora, tadinho do Peter Parker, não é? Tadinho do Peter Parker, ele mora com a tia May. E a tia May só tem a guarda dele. Viu, pessoal? Então, quadrinhos também é cultura. Pode. Então, pessoal, nós terminamos hoje o nosso conteúdo de direito de família. A partir da próxima aula, nós vamos falar de sucessão, ok? Serão aulas, corridas. É muito conteúdo. Conteúdo da primeira prova acaba aqui, tá? Acaba aqui. A partir da próxima aula, é conteúdo para a segunda prova. Combinado?
Pode perguntar, Beatriz, se você quiser fazer uma pergunta, às vezes, privada, espera todo mundo sair, tá? Então pode ser privada? Oi? Então pode ser privada? Pode. Obrigada, professora. Então, pessoal, um beijo para todos vocês. Hoje o calor tá demais. E até semana que vem, no nosso